Olá turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos ver um pouquinho sobre distribuição de cargas em compostos covalentes. Por que é importante nós estudarmos isso? Mais na frente nós iremos ver questões sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, forças intermoleculares. E é importante entender a distribuição das cargas nas moléculas para que nós compreendamos esses assuntos que nós iremos ver depois, ok? Então vamos começar. Inicialmente, eu queria começar falando sobre eletronegatividade e polaridade, ok? Então, quando a gente olha essa molécula aqui, ó, eletronegatividade e polaridade. Quando nós olhamos essa molécula aqui, que é o exemplo mais clássico, HF, que é o ácido fluorídrico, ok? O que acontece aqui? Ó? Se você olhar na tabela periódica e olhar as propriedades periódicas, você vai ver que a eletronegatividade do flúor é muito maior do que a eletronegatividade do hidrogênio. E o que isso vai acarretar nessa ligação química? Acarreta o seguinte, que pelo fato do flúor ser muito eletronegativo, muito mais eletronegativo que o hidrogênio, essa ligação aqui ela fica deslocada para o lado do flúor. Como assim? É como se fosse mais ou menos assim, ó. A nuvem eletrônica que permeia essa ligação química, ela ficaria mais deslocada aqui para o lado do flúor. Ok? E o que isso provoca? Provoca uma polaridade na molécula. Que tipo de polaridade? Deixa eu melhorar aqui o desenho. HF. A polaridade que nós enxergamos aqui é a seguinte. Esse lado da molécula, ela forma um polo negativo. A gente chama aqui um delta negativo. Essa letra aqui é um delta minúsculo, delta negativo. E esse lado da molécula forma um delta, um polo positivo. Então nós temos aqui um dipolo. Um polo negativo e um polo positivo. Professor, pode ser o contrário? Aqui não. Aqui não tem como ser o contrário. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo. Portanto, a polarização negativa vai ficar para o lado do flúor. Então, essa molécula é negativa para o lado do flúor e ela é positivamente para o lado do hidrogênio. Essa molécula, por ter um dipolo, uma parte positiva e uma parte negativa, essa molécula é chamada de molécula polar. Polar. Ok? Então, aqui é um tipo clássico de molécula polar. A molécula do HF tem um dipolo. E o vetor resultante aqui, nós temos aqui uma direção negativa para o lado do flúor e uma direção positiva para o lado do hidrogênio, ok? Mas quando você observa essa molécula aqui, por exemplo, flúor ligado a flúor. Ora, um flúor ligado a outro flúor, o que vai acontecer? As eletronegatividades dos dois são iguais. São dois átomos de flúor. Resultado, nós não temos uma polarização na molécula. Se não existe uma polarização, por que não existe? Porque os átomos são iguais. As forças que puxariam esse par de elétrons são iguais. Então acabam se anulando. Por não haver polarização na molécula, nós dizemos aqui que o momento de polo, e a letra do momento de polo é a letra Mi, uma letra grega. O momento de polo aqui é zero. Momento de polo nulo. Por quê? Porque da mesma forma que esse flúor atrai o par de elétrons, esse também atrai. Anulando, portanto, as forças, tornando o momento de polo nulo. E quando a molécula tem um momento de polo nulo, a molécula é dita apolar. É uma molécula apolar. Ok? Naquele caso que eu mostrei anteriormente, no caso aqui o HF, eu tenho um momento de polo diferente de zero. Esse momento de polo é calculado, ok? Só que a gente percebe que ele é diferente de zero porque a gente sabe que o flúor é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio, ok? Então nós temos moléculas polares, temos moléculas apolares. Geralmente quando a ligação é polar,
eu tenho moléculas polares. Quando as ligações não tem ligação apolar, quando as forças são nulas, eu tenho moléculas apolares. Mas veja bem, nem sempre que tiver ligações polares, eu vou ter moléculas polares. Como assim? Por exemplo, ó, essa molécula aqui, ó, o gás carbônio. O gás carbônio. Se nós olharmos na tabela periódica, nós iremos ver que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Ok? Resultado é que eu vou ter aqui um vetor de polarização para o lado do oxigênio. Vou ter aqui um delta negativo para o lado do oxigênio. Mas da mesma forma eu teria aqui um delta negativo para esse outro oxigênio também aqui. Portanto, o carbono seria um delta positivo. Ok? Só que acontece, por ser uma molécula linear, essa força de atração acaba anulando essa força de atração. Essa ligação aqui é uma ligação polar. Eu tenho ligações polares. Essa ligação é uma ligação polar, essa ligação é outra ligação polar. Mas o vetor resultante na molécula se anula. Ou seja, o momento de polo é igual a zero. Portanto, essa molécula ela é apolar. É uma molécula que possui ligações polares, mas é uma molécula apolar. Ok? Então eu quero dizer o seguinte, que nem sempre que tiver ligações polares, a molécula seja polar também. Nesse caso aqui, por ser uma molécula linear, um vetor anula o outro e a molécula se torna apolar. Ok? Deixa eu dar aqui um outro exemplo. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte, carbono ligado a cloro, ligado a cloro, ligado a cloro, ligado a cloro. O cloro é muito mais eletronegativo do que o carbono. Resultado, eu vou ter uma polarização direcionada para o cloro. O cloro vai ser o polo negativo. Esse cloro também vai atrair, esse cloro também atrai, e esse cloro também atrai o par de elétrons. Nós temos aí 4 ligações polarizadas. Cloro, carbono. Só que se você observar, o que acontece aqui? Será que essa molécula ela é polar ou apolar? Esse vetor aqui é anulado por esse. E esse vetor é anulado por esse. Resultado, o momento de polo vai ser igual a zero. Essa molécula, portanto, ela é apolar. Ok? Mais um exemplo de moléculas com ligações polares, mas a molécula, portanto, ela é apolar. Ok? Outro exemplo bem clássico é a molécula da água. Molécula da água. Se você imaginar essa molécula da água assim, ó, o que nós imaginaríamos aqui? Que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nós temos aqui uma força aqui resultante e uma força resultante aqui. Aí você pode pensar, essa molécula deve ser apolar, porque esse vetor anula esse. Né? Mas isso não é verdade. Por que acontece? Porque essa molécula ela não é linear. Essa molécula ela é angular. Lembra você que a molécula da água ela é uma molécula angular. Certo? E o fato da molécula ser angular, o que vai acontecer? Ó, esse vetor aqui não consegue anular esse vetor, já que eles não estão na mesma direção. No caso aqui, se eu fizesse um produto vetorial, eu teria isso aqui, ó. Eu teria um vetor resultante, diferente de zero. Diferente de zero. Ou seja, essa molécula, a molécula da água, tem ligações polares e essa molécula também é polar. A molécula da água, ela é polar. Ok? Então lembrando, por que a molécula é polar? Porque existe uma diferença de eletronegatividade entre um átomo e o outro que faz a ligação química, e essa diferença de eletronegatividade faz com que exista um dipolo, um polo negativo e um polo positivo. A molécula, portanto, a ligação será polar, e a molécula pode ser ou não polar. Vai depender se os vetores se anulam ou não, ok? Agora que eu posso falar sobre isso também. Moléculas polares têm muita afinidade por moléculas polares. E moléculas apolares têm afinidade com moléculas apolares. Exemplo bem clássico. A água é uma molécula polar. Mas você sabe que a água não se mistura com óleo, a água não se mistura com margarina, a água não se mistura com graxa, a água não se mistura com gasolina, com óleo diesel. Se a água não se mistura com essas substâncias, o que você pode pensar? Não tem afinidade. Não tem afinidade de fato. Então o que acontece? Se eu estou dizendo para você que a água é polar, o que você vai pensar? A graxa é apolar,
A gasolina é apolar. A margarina é apolar. O óleo é apolar. Substâncias polares têm afinidade com substâncias polares. Com quem a água tem afinidade? A água tem afinidade com açúcar. O açúcar se dissolve muito bem na água, se dissolve. Você coloca açúcar na água, ele se dissolve muito bem, se mistura muito bem. Se mistura e se dissolve, né? Então o açúcar, você pode pensar, o açúcar deve ser uma molécula polar. E o açúcar é uma molécula polar. O cloreto de sódio não é uma molécula, é um íon. Mas o cloreto de sódio, o sal de cozinha, se dissolve muito bem na água. Então o cloreto de sódio tem uma polaridade, porque são dois íons, é o sódio que é positivo e o cloreto que é negativo. Molécula e é uma espécie polarizada, se dissolve bem na água, ok? Tanto o açúcar como o sal tem muita afinidade pela água. Quando você mistura álcool e água se misturam bem, se misturam. Então o álcool tem um caráter polar. De fato, o álcool tem um caráter polar, beleza? Mas o álcool também se mistura com gasolina. Você sabe que tem uma mistura nos carros flex, onde o carro pode ter álcool e gasolina, se misturam. Como assim? Está dizendo que a água não se mistura com a gasolina. De fato, a água é polar, a gasolina é apolar. Mas a água se mistura com o álcool. Então o álcool deve ser polar. Beleza, o álcool é polar. Mas o álcool se mistura com a gasolina. Como é que o álcool é polar e se misturou com a gasolina? Será que está tendo aqui uma contradição? Não. Porque a molécula do álcool, veja bem. O álcool é típico. CH3, CH2, OH. Ok? Esse é o álcool etílico, é o álcool que a gente usa nos carros. Ora, por que o álcool se mistura bem com a água? Por conta dessa parte aqui da molécula. Essa parte da molécula, que tem essa hidroxila, é a parte polar da molécula. Polar. Então o álcool se mistura com a água em qualquer proporção, porque a parte polar do álcool tem muita afinidade por a água. Que tipo de afinidade? A molécula da água, ela faz uma interação que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Antigamente se chamava ponte de hidrogênio, mas hoje se chama ligação de hidrogênio. E o que seria essa ligação de hidrogênio? O hidrogênio, de uma das hidroxilas, ele é atraído pelo oxigênio da água, ok? Isso é uma interação de hidrogênio. Isso acontece muito bem entre o álcool e a água. O álcool se mistura com a água por conta dessas ligações de hidrogênio. O álcool tem uma parte polar que interage muito bem com a molécula d'água, que é polar também. Mas por que o álcool se mistura com a gasolina? A gasolina é um hidrocarboneto. A gasolina é um composto formado por, geralmente é um octano, são 8 carbonos ligados a átomos de hidrogênio, HH, certo? Imagina que eu tenho aqui 8 carbonos ligados a hidrogênio. Ok? Aqui tudo hidrogênio. A gasolina é um hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos são apolares. O hidrocarboneto é apolar. Qual é a parte do álcool que tem afinidade pela gasolina? Essa parte da molécula. Essa parte da molécula do álcool também ela é apolar. Então o álcool ele se mistura com a gasolina porque a parte apolar do álcool tem muita afinidade pela gasolina, que é apolar também. Então veja bem, nós temos aqui uma molécula, o álcool, que ele tem uma parte polar que interage com a água, que é polar também. E temos uma parte no álcool que é apolar, que interage muito bem com a gasolina, que é fortemente apolar. Beleza? E isso tem a ver o quê? Com a questão da eletronegatividade, com a questão das forças que fazem essas ligações, com o momento de polo. No caso aqui, essa molécula é apolar porque o momento de polo deve ser nulo, e é nulo. Um vetor anula o outro. E essa parte também da molécula. Enquanto que essa parte aqui do álcool, por ter a hidroxila, faz ligações de hidrogênio com a água, que é polar. Portanto, essa parte também aqui do álcool é polar. Ok, meus amigos? Então, para ficar claro, né? A polarização ela surge na molécula devido à questão da diferença de eletronegatividade. Ok? E a polarização das moléculas explica por que algumas moléculas são solúveis em certos solventes e outras não. Ok? Muito bem. Eu queria falar agora para vocês o conceito de carga formal. Carga formal. Eu vou chamar de CF. Ok? Carga formal. Então imaginemos o seguinte agora. Se eu tiver esse íon aqui, ó, OCl-.
Esse íon é o chamado hipoclorito. Hipoclorito, ok? E esse íon, ele é assim, ó. OCl, Cl-. Eis aqui o hipoclorito, ok? A pergunta é a seguinte. Deixa eu apagar aqui. Se eu tiver aqui o hipoclorito, OCl-, e aproximar aqui o íon H+, o íon H+ vai se aproximar do hipoclorito. Eles vão se ligar? Vão se ligar. Por quê? Porque o hipoclorito é negativo e porque o hidrogênio é positivo. Vão formar uma ligação química. Vai formar o ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. A pergunta é, será que o ácido hipocloroso vai ser HOCl? Ou será que o ácido hipocloroso será HClO? A pergunta é, será que o hidrogênio se liga ao oxigênio? Ou será que o hidrogênio se liga ao cloro? O que a gente acha aí, né? O cloro ele é aproximadamente igual ao oxigênio em termos de eletronegatividade. Para a gente explicar isso aqui, a gente precisa entender o conceito de carga formal. O hidrogênio vai se ligar em quem for negativo nessa espécie. Mas você olhando para cá, você pensa, quem é o negativo aí? Quando eu olho para cá, OCl-, não dá para saber quem é o negativo dos dois. É o cloro que é o negativo? Ou é o oxigênio que é o negativo? Vamos ver. Para fazer isso, a gente vai usar o conceito de carga formal, ok? Como é que se calcula a carga formal? Carga formal. É calculado assim, ó. É o número do grupo. Como assim o número do grupo? Família 1A, grupo 1. Família 2A, grupo 2. 3A, grupo 3. O número do grupo é o número da família, ok? Família 5A, grupo 5. Menos, abre um parêntese, número de elétrons não ligados. Ok? Número de elétrons não ligados. Mais número de ligações. Número de ligações. Então se calcula a carga formal assim. É o número do grupo. 1A, 2A, 3A, 4A, menos o número de elétrons não ligados, mais o número de ligações. Vamos dar aqui o exemplo desse que eu falei aqui, ó. OCl-. Vamos calcular a carga formal para o oxigênio. Ok? Para o oxigênio. Vamos fazer aqui. Carga formal do oxigênio. O oxigênio está na família 6A. Número do grupo, 6. 6A, 6, ok? Menos, abre um parênteses. Quantos elétrons não ligados no oxigênio? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Mais. Quantas ligações existem? Uma ligação. Carga formal do oxigênio vai ser 6 menos 7. Dá igual a menos 1. Ok? Carga formal do cloro. Qual é o grupo do cloro? 7A. 7A, o número do grupo é 7. Menos. Quantos elétrons tem no cloro? 2, 4, 6. Quantas ligações? 1. Carga formal do cloro. 7 menos 7 dá igual a 0. Ou seja, nesse composto aqui eu tenho carga formal menos 1 para o oxigênio, carga formal 0 para o cloro. Então, quando o hidrogênio, o H+, se aproximar, deixa eu apagar aqui, eu tenho aqui H+, reagindo com OCl-. Onde é que o hidrogênio vai se ligar? Ao cloro ou ao oxigênio? Pelo cálculo, o oxigênio é que é o negativo, né? Tem a carga formal negativa. Então o resultado vai ser HOCl. O hidrogênio se liga ao oxigênio e não ao cloro. Porque a carga formal do oxigênio é negativa, enquanto a carga formal do cloro é nula. Ok? Muito bem. Feito isso, a gente também usa a carga formal
para saber qual das espécies é mais estável. Como assim, ó? Quem vai assumir o valor negativo, geralmente na molécula, é aquele que é mais eletronegativo. Se eu tenho dois átomos ligados e eu tenho um que é mais eletronegativo do que o outro, espera-se que a carga formal negativa esteja sobre aquele que é mais eletronegativo. Então, olha para esse exemplo aqui, ó. Eu tenho assim, deixa eu ver aqui, N2O. N2O. Você pode pensar que essa molécula é assim, ó. N-O-N. Ou você pode pensar que ela é assim, ó. N-N-O. Se ela for assim, vamos pensar aqui, ó. O nitrogênio tem 5 elétrons, vezes 2 dá 10, né? O oxigênio tem 6, eu tenho 16 elétrons, ok? Então vamos lá, 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4, né? 16 menos 4, sobram 12. Eu vou colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Beleza. Para fechar o octeto, o que eu faço? Eu converto aqui. Boto um par aqui e um par aqui, ok? Pode ser assim a molécula, não pode? Mas ela poderia ser assim, ó. 16 menos 4, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Não é assim? Mas eu posso fechar o octeto assim, ó. Botando uma dupla aqui e botando uma dupla aqui, não posso? Ou eu poderia colocar assim, ó. N, tripla N, e aqui ficaria apenas um par, esse som, e aqui N e os três aqui. Ok? Para eu saber qual dessas espécies é a mais provável de existir, eu preciso usar o conceito de carga formal. Vamos calcular a carga formal nas três situações, ok? Vamos calcular aqui, ó. Carga formal do nitrogênio. Eu não vou fazer o cálculo aqui de cabeça. O grupo, de cabeça não, aqui, o grupo do nitrogênio é 5. Vou colocar aqui, carga formal do nitrogênio. 5A. 5 menos. 5A menos. Quantos elétrons? 4. Quantas ligações? 2. 2 ligações. Repito, o grupo é 5, menos 4 elétrons, mais 2 ligações. Fica 5 menos 6. 5 menos 6 é menos 1. Beleza? Menos 1. Vou pagar aqui. Oxigênio. Oxigênio é 6A. Menos. Quantos elétrons tem aqui? Nenhum. Mais. Quantas ligações? 4. 4 ligações, ok? 1, 2, 3, 4. 6 menos 4 dá 2. Mais 2. Mais 2, ok? Muito bem. O outro nitrogênio, por ser igual, também vai ser menos 1. Ah, um detalhe importante. A soma das cargas formais é a carga do composto. Menos 1 mais 2, menos 1 dá 0. E de fato o composto ele é neutro, não tem carga. Ele é um composto descarregado. Bom lembrar disso aí que eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre isso aí falando de íons. Olha agora para cá. Carga formal desse nitrogênio. 5 menos 4 elétrons, mais 2. Mais 2 ligações. 5 menos 6, menos 1. Assim? Muito bem. Nesse caso aqui, o grupo é 5. Menos. Quantos pares de elétrons? Não tem nenhum, né? Mais 4 ligações. 5 menos 4, mais 1. Muito bem. Esse oxigênio, 6A. 6A menos. Quantos elétrons? 4. Quantas ligações? 2. 2 ligações. 6 menos 6, 0. Vamos somar aqui, menos 1 mais 1, 0 com 0 dá 0, que é o composto, ele é neutro, ok? Beleza. Agora vamos olhar para esse aqui. Nitrogênio, 5 menos. Quantos elétrons? 2. 2 elétrons. Quantas ligações? 3. 5 menos 5, 0. Ok? Ó? 3, né? 0. Apagando aqui. Esse nitrogênio, 5 menos. Quantos elétrons?
Nenhum elétron. Quantas ligações? 4. 1, 2, 3, 4. 5 menos 4, mais 1. Ok? O oxigênio, 6. Menos. Quantos elétrons? 6. 2, 4, 6. Quantas ligações? Uma ligação. 6 menos 7, menos 1. Muito bem. Então vamos tentar enxergar isso aqui, ok? O que acontece aqui, ó? Entre o nitrogênio... Eu vou até colocar isso aqui em cima, para ficar melhor a gente ver. Para você enxergar melhor, ok? Menos 1, mais 1 e 0, ok? Vou apagar aqui. Entre o nitrogênio e o oxigênio, o nitrogênio deve ser aquele, o oxigênio, desculpe, deve ser aquele que deve assumir a carga negativa, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, ok? Então olhamos para cá. Eu tenho aqui um oxigênio positivo e tenho 2 nitrogênios negativos. Isso não é possível. Como é que eu tenho o oxigênio com caráter positivo e o nitrogênio com caráter negativo? Não dá. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então isso aqui não é possível na natureza. Se alguém tem que ficar com a carga negativa, é o oxigênio, não o nitrogênio. Então nesse caso aqui, isso aqui está totalmente incoerente. O nitrogênio ser negativo, enquanto o oxigênio ser positivo. Não dá certo isso. Então essa molécula, ela não existe. Não existe. Essas duas podem existir? Podem. Podem existir. Só que se você olhar, eu tenho aqui um nitrogênio negativo, um nitrogênio positivo e o oxigênio 0. Repito, o oxigênio deve ser aquele que deve ficar negativo. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Então, entre essa espécie e essa aqui, ó, o oxigênio assume o valor negativo. Assim? Essa aqui é a mais coerente, é a mais provável. Porque ele deve assumir a carga formal negativa, por ser ele o mais eletronegativo, ok? Então, dessas duas espécies, essa aqui é a correta. Essa aqui está errada. Então, a espécie N2O tem essa estrutura aqui, ok? Porque a carga formal deve ficar sobre o elemento mais eletronegativo, a carga formal negativa. Nesse caso aqui está coerente, o oxigênio assume um valor negativo. Então, o N2O seria isso aqui. Não é isso nem é isso, ok? Muito bem. E para fecharmos aqui a questão da carga formal, vou pegar aqui o íon carbonato. Nós vimos até na aula anterior o íon carbonato. O íon carbonato tem carga 2-. Vamos calcular a carga formal para cada um desses átomos. Carga formal desse oxigênio aqui, ó, desse oxigênio. Vamos lá. O oxigênio pertence ao grupo 6A. Então 6. Menos. Quantos elétrons eu tenho aqui sobre esse oxigênio? 2 mais 2, 4. 4. Mais. Quantas ligações nós temos? 2 ligações. 2 ligações. Então, 6 menos 6 dá 0. Carga formal dele aqui é 0. Beleza? Muito bem. Agora a carga formal desses dois oxigênios. Desse, que são iguais, né? Número do grupo, 6. Grupo 6A. Menos. Quantos elétrons temos aqui? 2 mais 2 mais 2 dá 6. Não é isso? São 6 elétrons. Quantas ligações? Uma ligação. Então fica 6 menos 7. 6 menos 7 dá menos 1. Então esse oxigênio aqui é menos 1. E esse oxigênio aqui também é menos 1, porque eles são iguais. Carga formal menos 1, carga formal menos 1. Carga formal do carbono. Carga formal do carbono. Qual é o grupo do carbono? Família 4A. Então 4. Menos. Quantos elétrons tem nesse carbono não ligados? Nenhum. 0. Quantas ligações? 1, 2, 3, 4. No caso, são 4 pares na realidade, né? Então, nós temos aqui carga formal, 4 menos 4, 0. Beleza, 0. Agora, observe o seguinte, ó. Quando eu somar as cargas formais, o que vai acontecer? Ó? 0 mais 0 dá 0. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 com 0 dá quanto? Dá menos 2. O somatório das cargas formais é igual à carga do íon, ok?
quando você somar as cargas formais, se der diferente da carga do íon, está errado o cálculo. Porque quando você somar as cargas formais, tem que ser igual à carga do próprio íon. Ok, meus amigos? Eu vou passar uma lista de exercícios e vou postar uma próxima aula, que talvez seja a última, resolvendo questões sobre esse assunto, ok, moçada? Então, um abraço a todos e até a próxima.